Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Atlético Mineiro, que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, venceu o Godoy Cruz fora de casa por 1-0, gol do Natanael. Vamos trazer aí a jornalista trazendo as últimas informações do Galo direto de Minas. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Atlético, tudo do Galo você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu quero trazer a tabela aí do Brasileirão, pois nesse final de semana já teremos a rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro. O futebol mineiro, então, é vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana com o Clube Atlético Mineiro, por que não entre os favoritos, Nath, para a conquista ou para a grande conquista. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio. Bom dia ao fã de esportes. Pois é, hoje o torcedor do Galo tá só alegria, conseguiu essa classificação e daquele jeito muito Galo de ser, né? Na emoção. Galo correu risco, sim. Aquele pênalti anulado no primeiro tempo fez todo torcedor do Galo arrepiar ali, correr risco, pensar pênaltis mais uma vez. Mas o pênalti anulado, o Everson fez vários milagres. E aí vem aquela questão do Natanael. Você falou que você questionou, não foi só você não, Bruno. Torcida também vinha questionando o jogador. Eu costumo assistir os jogos olhando os comentários assim. A torcida pedindo até a saída dele por causa do cartão, por causa do desempenho. No segundo tempo salvou o Galo, fez esse gol, garantiu a classificação do time atleticano. Deu mais tranquilidade para o Cuca também, porque o Cuca ele tá indo bem nos mata-matas, mas a situação do Galo no Brasileiro ela vem sendo complicada, o Cuca foi vaiado no último jogo. Agora essa classificação dá tranquilidade para o jogo contra o São Paulo no fim de semana também, né, Bruno? Com você no estúdio. Né, porque é o jogo com o São Paulo, com alguns desfalques, né, como a Nath estava contando, e aí já semana que vem é o jogo contra o Cruzeiro. Então olha o peso dessa sequência para o Atlético. Abismado. Rivalidade, tudo faz parte, catimba, mas falta de respeito inacreditável. O cara tem lá a fé dele, leva o terço, deixa dentro do gol e vai o Gandula para pegar, para retirar. Ficou abismado realmente com a falta de respeito dessa gente. Mas vamos falar de futebol. Professor, você viu todo mundo comemorando lá a vitória do Galo, né? Com dificuldade, jogo de Copa, como ressaltaram o Rony, o Cuca, torcida adversária pressionando, o Gandula enchendo o saco. E o Galo passou. Passou e passou por um susto também. A gente viu ali o lance do pênalti ao qual me referi, né? Aumenta espaço, o braço não está colado ao corpo. Mas enfim, depois daquele susto logo no comecinho do primeiro tempo, o Galo faz o seu gol no começo do segundo tempo. E aí eu acho que uma coisa que o Rony, o Cuca, o Hulk ressaltaram foi a competitividade do Atlético nessas duas partidas, né? Não foi só ontem. A gente não pode esquecer a dificuldade que foi o jogo de ida. O Godoy Cruz ganhava do Galo até a altura do segundo tempo no jogo no Brasil. Quase metade do segundo tempo. Ali, né? Metade do segundo tempo. E o Galo teve força, ganhou até no último lance do Hulk, aquele passe sensacional. E agora ontem fez o suficiente. Peito do Renier, né? E ontem que fez tentou o fazer o suficiente. gol de bicicleta. É o Rony, né? Foi o Rony, né? Sempre ele, né? Porque ele tenta de bicicleta na vida. E um adversário também que não vendeu caro a classificação, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Mas o Galo sabe jogar o jogo. Pôde ontem se dar o luxo, tinha um resultado a seu favor. Passado aquele susto inicial do começo do jogo, acho que o Galo controlou bem essa partida. Foi uma partida controlada pelo Atlético. Vamos ver a partir de agora, né? Eu acho que a partir de agora precisa também um pouquinho mais de futebol, que a gente está cobrando desse time do Cuca, um pouco mais de constância, tem que ser um pouco mais constante nos seus bons momentos. É um time que teve bons momentos até agora nesse ano, mas não teve regularidade. Agora chegou a hora de ser regular. Mari, eu sei que você vai falar do jogo, estamos aqui para falar da classificação do Galo. Eu quero abordar, além do que aconteceu ontem,
o que vem pela frente, porque o Galo vai precisar de elenco, de físico e não só de futebol, entre aspas, não só. Porque o Galo está em 3 competições, não é? Galo e Flu. O Galo vai ter, olha só, o Cruzeiro no mata-mata da Copa do Brasil e vai ter a Altitude de La Paz contra o Bolívar no mata-mata da Sul-Americana, além do brasileiro. Mari Pereira. Exatamente. E aí, não sei se vai conseguir brigar de fato nas duas frentes, né? Campeonato Brasileiro, a gente não fala sobre título para o Atlético Mineiro. Mas um primeiro tempo bem ruim, né? Do Atlético, assim, com uma única finalização, o time dando muito espaço, não conseguindo sair para o jogo, errando muitos passes. É legal a história do Natanael, né? O gol da vitória passar por ele, porque exatamente na Copa do Brasil ele foi substituído já no intervalo e ele vem passando, de fato, por esses momentos, até sentindo muito, né, os jogos e essa responsabilidade de ser o lateral do Atlético Mineiro nesse momento. Então, muito bacana que ele faça esse golaço, que dê a ele mais confiança, porque o time precisa. Né? O Cuca, ele não tem esse luxo, esse banco para você precisar tirar jogadores porque sentem a partida. Mas a notícia do Alexander é ótima, né? Assim, a maneira como ele chega, como ele já se encaixa num setor que o Atlético estava precisando muito. Então, acho que o Atlético, ele consegue não necessariamente se reforçar nessa janela, mas pelo menos não sentir tanto as ausências como poderia sentir a longo prazo de jogadores que saíram importantes dessa equipe. Vejo até com uma certa expectativa boa, pensando em Sul-Americana, porque Sul-Americana acaba sendo mais acessível do que Libertadores, mas falando sobre bola, o Atlético precisa jogar um pouquinho mais. Só corrigindo ali, é o Alexander, justamente, que se perguntou quem tenta dar aquele voleio terminando o gol. O Rony estava aberto, agora no replay a gente viu o Rony estava aberto. Dessa vez a bicicleta É um lance Alexander. típico do Rony, né? Mas é o Alexander. É que o Rony tem jogado mais por dentro, né? Nesse momento ele estava aberto pela direita ali. A câmera por trás mostra bem. Vai ter que ter fôlego e concentração em dobro, porque é tudo pesado, né? Não é só a Copa do Brasil, é contra o Cruzeiro. Não é só um mata-mata de Sul-Americana, tem a altitude. O problema longa não é, viagem, sabe até qual La é o problema Paz. todo? Longa viagem. Não é foco e concentração nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, mas sim no brasileiro. Como assim? Porque o brasileiro, você olha assim, o brasileiro, Você não pode vai largar, ser né? campeão. Eu tenho aqui 2 competições em que eu posso ser campeão. Eu tenho a obrigação de passar, ou de tentar fazer o máximo para passar pelo meu grande rival na Copa do Brasil. E eu vou jogar uma Sul-Americana, que é um título internacional. O brasileiro fica em segundo plano. E para o Fluminense é a mesma coisa, tá? O que você está dizendo, acho que cabe muito, é essa. principalmente em relação ao Atlético Mineiro, é só o Atlético Mineiro olhar um pouco para o passado, o que aconteceu ano passado. Se ele ganha a Copa do Brasil, que ele chegou na final, ele, além do título, da grana, do troféu, ele garante uma vaga para a Libertadores. Sim. Perdeu o título para o Flamengo. Se ele ganha a Libertadores, mesma coisa. Título, troféu, história, grana e vaga para a Libertadores. Perdeu para o Botafogo. E quase foi rebaixado na última rodada. Não, ficou a minutos do último jogo. É uma prova que ele não pode... Ele teve essa prova no passado. Ele não pode largar o Campeonato Brasileiro com a esperança de que eu tenho 2 competições, vou ganhar pelo menos uma delas. Ele tem que tentar ganhar as 2, mas não pode largar o brasileiro. O que você falou, quase que ele se complica totalmente no ano passado. É isso. Porque não tem jeito, você vai deixar o campeonato de pontos corridos em segundo plano, porque você não está com perspectiva de ser campeão, nem Flu, nem Galo. E você tem 2 competições em que é viável ganhar. Só que o brasileiro, ele não te permite relaxamento. Porque é uma competição muito acirrada, está todo mundo voando, todo mundo que está em cima quer ganhar, quem está embaixo quer fugir da zona de rebaixamento. E quando você olha, se você relaxar, bobear, daqui a pouco você está correndo risco, como você falou do Galo. E seus adversários acabam se tornando outros, né? Porque, por exemplo, a gente vê a temporada do Mirassol, começo do ano, todo mundo, né, fazia as contas ali, o Mirassol não... Era um candidato a não vou me rebaixamento. preocupar, exatamente. Candidato sério, e hoje não dá nenhum sinal de que será rebaixado. Então, acho que a grande preocupação é essa, porque agora são só esses 2 que estão nas 3 competições. Repito, é impossível ganhar as 3 competições. Agora, acho que eles não vão ganhar o brasileiro. Só que não podem abrir mão completamente do brasileiro,
pensando nas competições de mata-mata, porque isso pode lhes custar um final de ano tenebroso. Então, é uma sinuca de bico. É legal que passem, os dois passaram, os dois estão vivos nas duas competições, vivos, mas vão ter dificuldades. O Fluminense tem conseguido lidar muito bem com isso ao longo da temporada. Né? Na fase de grupos da Sul-Americana, ele várias vezes escalou time reserva, inclusive teve jogo que o Renato nem viajou para comandar a equipe, e ele tem feito isso no Campeonato Brasileiro com relativo sucesso, né? Arrumou um empate lá contra o Bahia em 3-3, depois ganhou do Fortaleza jogando em casa, com a maioria de reservas, e tem focado os titulares nas competições de mata-mata. O Galo acho que não tem tanta margem de elenco para trabalhar. Há uma distância maior entre o time titular e o time reserva do Atlético do que acontece no Fluminense. Vamos ver. Os dois têm que estar de aquela luzinha amarela acesa de atenção. Desafio. A Mário já dá risada. Tá vendo o escudo do time que foi eliminado pelo Galo ontem? Do Godoy Cruz? Alguém sabe me dizer por que tanta letra? O que é o CDG? Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. Sabe muito. E o que é o Antônio Tomba? Antônio Tomba porque é uma junção de dois times. Tinha um time que era o Godoy Cruz, tinha outro que era o Antônio Tomba. Então eles fizeram uma fusão, isso já tem lá quase 100 anos. Antônio Tomba é o nome de uma adega lá, terra do vinho. Terra do vinho. Então era o time dessa adega, lá em Godoy Cruz. E tinha no mesmo bairro um outro clube chamado Godoy Cruz, que tem o nome da região. E eles se uniram, formaram o Godoy Cruz Antônio Tomba. Lá, na Argentina, muitos se referem ao clube como Tomba. O Tomba, aqui, quando vocês ouvirem falar em Tomba, é o Godoy Cruz. Lá é conhecido ontem assim. Tombou contra o Galo. Tombou. Antônio Tomba era um italiano que foi plantar uva e fabricar vinho lá em Mendoza, aquela região que você conhece muito bem, Abel. Aulas. Fui uma vez só com minha esposa, em Só uma vez? 2016. Se Deus quiser, vou... a terra do Malbec ali, não é isso? Voltarei. Malbec, Cabernet Franc, tem tudo lá. Mais Malbec, você tem razão. Malbec não é bom para times, né? Você não pode ter tem que ser um bom Beck, né? Tem que ter bons Beck. Um bom zagueiro, e não um Malbec. Tem um Malbec, você... Por falar em Beck, em zagueiro, e o pênalti anulado? Foi bem anulado? Nós temos a imagem, Abel? Eu estou com o professor. Eu achava que ele ia dar o pênalti. Eu fiquei surpreso quando ele volta e não dá. Também achei. Cadê a imagem do pênalti? Tá aí, ó. Ele é tão dentro dessas novas regulamentações, né, Eugênio? Tem a questão de aumentar o espaço, tem a questão do braço não estar colado ao corpo. Você pode discutir a questão do movimento natural ou não natural, que eu acho que é aí que é a brecha, né? As pessoas falam, não dá para saltar com o braço colado. E não dá mesmo. Mas a gente está cansado de ver pênaltis assim sendo dados. Toda semana. A gente quase não dá nem para ver o juiz. Cercado pelos jogadores. Ele é baixo. Nossa, isso aqui eu já vi uns trocentos aqui no Brasil. Aliás, eles dão pênalti, não voltam não. Mas a questão é que ele primeiro chuta a bola. Tá vendo? Ele chuta... Ele não tem tempo de reação. Ele quem? O Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Não é o cara do Godoy? Não, é o Vitor Hugo. Quando ele vê que é o Vitor Hugo que chuta a bola, isso anula o toque de mão. Por aí que se justifica. Essa é a orientação. Quando a bola bate antes no corpo do próprio jogador que fez o toque de mão, isso anula o pênalti, porque mostra que não era a intenção dele, foi um acaso. Ele tentou chutar a bola. Afinal, o braço tá ali, né? Porque na outra câmera parece muito que o toque é do jogador do Godoy Cruz. Sim. Mas essa câmera, e aí, imagino que tenha sido a percepção do árbitro em campo. Quando o VAR chama e mostra o ângulo invertido, que você percebe que o Vitor Hugo estica a perna esquerda, chuta a bola, ele não pega bem na bola, ela bate no braço dele. Isso anula a marcação do pênalti. Eu não tinha visto que era do pé dele, nem na transmissão, nem até agora. Então, reformulo. Porque se veio de uma outra parte do corpo para o braço, aí há uma brecha, há regulamentação para não dar o pênalti. Olha, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, no momento, é o 11º, mas só disputou até agora 18 jogos. Já foram 20 rodadas, tem times aí, poucos, mas tem alguns times que já disputaram as 20 partidas. 5 times? Agora talvez algum outro tenha coberto, porque já teve Juventude e Vasco, mas até o fim do turno eram só 5. Então. Mas o Galo está em 11º, ele tem 24 pontos, está a 9 pontos do G4, do Bahia, que tem 33, e só 5 pontos do Z4. Mas tem muito time atrás do Galo, e o Galo não tem time nem elenco para ser rebaixado, né? Convenhamos.
Mas é aquilo que a gente estava falando, não pode bobear, estou na Sul-Americana, estou na Copa do Brasil, vou largar. É melhor não fazer isso, porque pode... E ele já começou o turno perdendo em casa de virada para o Grêmio. O Grêmio. No segundo turno, os jogos são mais difíceis, porque os times estão mais afiados, mais preparados, com a água mais no pescoço. Não é fácil, não. E só para fechar o assunto Atlético Mineiro, a chance de ser campeão, vocês pensam que é maior na Copa do Brasil ou na Sul-Americana? Eu acho que é Sul-Americana pela dificuldade dos adversários na Copa do Brasil, mas não sei o que vocês pensam. É muito a mesma difícil. coisa? Difícil, né? A Copa do Brasil não é fácil, a Sul-Americana também não vai ser. A gente olha aí, eu tenho destacado já há algum tempo como esses times estão chegando bem. Então, os adversários que o Atlético vai ter pela frente são adversários difíceis e pode ter o mesmo Fluminense que pode jogar com ele na Copa do Brasil também, né? Os dois estão vivos nas duas competições. Eu não consigo, nesse momento, dizer se é mais fácil o caminho da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Vou lembrar aquela atriz que certa vez estava... Glória Pires? Glória Pires. Eu não sei opinar sobre Não isso. estou capacitado para avaliar isso. O negócio do Oscar, né? É porque os próximos adversários, né, dessa próxima fase já são adversários bem difíceis, né? Sim. Não é que ele tem ali, entre aspas, uma certa facilidade já. Tem nenhum nas presente quartas. de Deus no caminho. Exatamente. E aí Às vezes é pode bom. pensar na semi, mas... Não tem nenhuma moleza. Você não relaxa. Não tem. Assim, por mais que o Cruzeiro também não esteja no seu melhor Bolívar na momento, altitude. Bolívar na altitude é difícil. Acho que Depois Del Valle, se passar, provavelmente o Del Valle. É só pedreira. se né? no olho mecânico, talvez a Sul-Americana não é mais fácil. Ela é menos difícil, porque tem principalmente o principal rival agora, de cara. Que é o Cruzeiro. Sei. Então, isso tem um peso danado. Aí, se passar o Cruzeiro, vai pegar Corinthians ou Atlético Paranaense, e talvez pegue Botafogo, talvez pegue Bahia. É muito peso pesado. Eu acho que a Copa do Brasil é mais difícil. Vamos ver, então, o que dizem os fãs e as fãs de esportes na hashtag F360BR? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Galo 2-1, 2-1 não, 1-0, né? 1-0 sobre o Godoy Cruz e o Galo classificado. Deixa eu colocar aqui agora na classificação, porque temos aí rodada nesse fim de semana. O Galo tá ali na 11ª colocação com 24 pontos. São 6 vitórias, né? 6 empates, 6 derrotas em 18 jogos. O Galo vai enfrentar o São Paulo 8h30 da noite no domingo. Então tá aí, ó. Galo e São Paulo, 8h30 da noite. Teremos Juventude e Botafogo, 6h30. Fortaleza e Mirassol, 6h30. Teremos o Bahia enfrentando o Santos 4 horas, Vasco e Corinthians 4 horas também. A rodada começa amanhã com Bragantino e Fluminense, Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Ceará, os jogos deste sábado. Então tá aí, classificação e tabela e próximos jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.